Bem-vindos ao NaniCast, o nosso terceiro episódio do ano, e estamos aqui com a pastora Cristiane e o esposo dela. Pode falar seu nome, que eu já esquecia. Pastor Júnior. Pastor Júnior. Ah, não sabia que ele era pastor também. Estamos aqui, vamos apresentar esse episódio onde a pastora Cristiane vai falar da trajetória dela, do ministério dela e principalmente da dificuldade dela de ser mãe. E hoje ela tem uma quantidade de filhos assim, um pouquinho. Família grande. A família é grande. E nós vamos estar aqui falando para vocês. Espero que esse episódio renda bons frutos, que vocês se identifiquem e que seja bênção para todos aqueles que estejam assistindo. Vamos lá? Pastora Cristiane. É um prazer estar aqui, né, nessa tarde, podendo compartilhar um pouco da minha história, né? Essa história que todas as vezes que a gente fala, né, eu e meu esposo, a gente se emociona bastante, porque até então a gente tinha um projeto de vida. Mas aí Deus se apresenta com os projetos dele totalmente diferentes do nosso, né? E foi isso que Deus fez na nossa vida, uma situação. Eu sempre dizia assim, ó, se um dia eu não puder gerar, eu sempre falava isso quando era adolescente, né, na juventude, eu não adoto filho de ninguém. E eu fui provada nessas palavras, e bem provada. Olha, pastora, eu ouço isso direto, né? Muitas pessoas falam de adoção, não é meu sangue, não vou adotar. Ou então aquela situação, eu só adoto pequenininho, só adoto recém-nascido. Não adota, seja uma criança maior, uma criança que ele está esperando realmente um lar, né? Eu tenho uma amiga que ela adotou. Eu nem posso ficar falando porque a adoção dela foi um pouco complicada. Isso teve umas situações por trás da vida da menina. E tanto que ela ficava ali na guarda mesmo, né? Eles não vão morar mais aqui no país, porque, só para você ter ideia, os pais da criança estão presos, mas parece que estão aí com um processo de liberdade. Foi um crime hediondo que eles cometeram. Infelizmente, nós vivemos num país em que as leis são... As brechas, né, são bem complicadas. Então, eles estão arrumando para sair do país, né, com o aval também da justiça, porque é uma adoção que ela é acompanhada por conta das coisas que aconteceram com a menina, né? E também tem que passar aquele tempo, aquele período que eu não sei o nome, que você precisa ficar ali sendo acompanhada, né? Isso. Pelos assistentes sociais, toda essa burocracia que não é nada fácil. Pois é. E ela, quando começou essa situação da guarda da menina, para ela poder ficar, adotar, né? A menina tinha 2 aninhos. A menina agora está com 6 anos. E ela pegou a menina ano passado. Então, demorou bastante tempo. E ela falou que foi a melhor coisa da vida dela. Elas estão felizes, ela e o esposo, radiantes por tudo isso e, assim, maravilhados. A vida mudou completamente. Mas, às vezes, eu fico pensando... Isso me fez pensar na adoção de uma outra maneira. Entendi. Eu também tinha meio que esse preconceito. Eu falei, não é bem assim. Não são todas as pessoas que são adotadas e que são ingratas ou que viram as costas, porque isso também acontece com o filho biológico. Então... Com certeza. Assim, essa questão, isso que as pessoas têm esse pensamento sobre a adoção de uma criança maior, né? Nós estamos até se mudando a ordem, mas o Tiago, né, nós adotamos ele tinha 9 anos de idade. E foi bem difícil. Não vou dizer para você que foi fácil, porque primeiro que a gente não pensava mais em adotar. E quando nós fazíamos um trabalho no Santa Bárbara. E quando nós chegamos no Santa Bárbara, ele abre o portão para a gente entrar. E nós entramos, e aí ele veio, e muito educado, e gostava de ajudar, e ali
carregando as coisas para a gente montar o evento que íamos fazer lá. E tá aí. E sempre uma vez no mês, né? Nós íamos lá. E foi criando aquele vínculo, né? Ele sempre que abria, coincidência, projeto de Deus, sempre quem abria o portão era ele, entendeu? E ajudava a gente a fazer tudo, que quando a gente chegava lá, a gente enfeitava, né? E ele saia pulando de mesa em mesa, posso ajudar? Eu falei, pode, entendeu? E era assim mesmo. Então, foi criando um vínculo. Só que ele tem uma história também bem devastadora, né? Bem triste. E aí ele tinha dito para a assistente social do abrigo que não queria mais saber de família, queria crescer no abrigo, porque família para ele já não era mais algo legal, já não tinha mais vontade de estar numa família, porque ele foi para algumas famílias e foi maltratado, né? Aquela coisa toda. E devolvido. E toda vez que uma criança é devolvida, é um trauma muito grande, né? Ela cria uma expectativa de uma família e, de repente, ela é devolvida ao abrigo. E aí o Tiago, ele começou a falar com a assistente social que se apaixonou pela nossa família e queria a nossa família com a família dele. Um dia a gente chega lá no orfanato e a assistente social nos chama e diz assim, posso conversar com vocês? Eu olhei para ele, aconteceu alguma coisa, né? Alguém, que a nossa, uma turma da igreja, alguém tirou foto que não pode, fizeram alguma coisa. Não, não tem nada a ver, não. É algo só com vocês dois. Eu falei, tá bom, então. Aí fomos para a sala e ela pegou e falou para a gente. Ela falou assim, está acontecendo uma coisa que eu não poderia deixar de passar para vocês. Eu não sei como vocês vão receber isso, eu não sei se isso passa na mente de vocês, mas o Tiago... Aí ela já tinha contado para a gente a demanda dele, né? A família, como é que ele foi parar lá no abrigo, tudo isso. E ela pegou e falou assim, então, assim, ele vem de um tempo para cá falando para mim que gostaria muito de ter vocês com uma família dele, que queria ir para casa de vocês, que queria fazer parte da família de vocês. Eu olhei para ele assim... Aí eu falei, mas em nenhum momento, eu falei para ela, nós falamos para ele sobre isso. Ela, não, eu sei, eu não estou dizendo nada sobre o que vocês falaram, ou botaram uma esperança, né? Mas ele gostou do modelo da família de vocês. E eu falei, não sei o que dizer. Eu falei, sabe, uma coisa que eu lembro que eu disse para ela, eu falei assim, eu vou orar. Porque na nossa vida, a gente não faz nada sem a direção de Deus. Sim. E se Deus, ele tem esse propósito, ele vai confirmar. E se ele confirmar no nosso coração, com certeza o Tiago será muito bem-vindo na nossa família. E começamos a orar, né? E nos surpreendeu a resposta de Deus. E Deus disse pra gente que era pra gente se lançar nessa jornada e que o Tiago era algo vindo do coração dele para o nosso coração. E aí eu olhei para ele e falei, e aí? Ele falou, se Deus está no negócio, então vamos lá. E voltamos para a briga e demos a notícia para ela, para a assistente social, que iríamos sim adotar o Tiago. Não sabíamos nem como começou. Mas no dia que nós chegamos lá e falamos que queríamos adotar ele, ela falou, agora eu preciso contar a história dele. E quando ela conta a história dele para a gente, eu olho para ele e a vontade, sinceramente, era de desistir. É muito desafiador, é muito pesado, muito triste, entendeu? Até várias famílias iam lá, se encantavam com ele, entendeu? Mas quando ouviam a história, aí desistiam, entendeu? E com isso ele foi ficando lá no abrigo, e com isso, além de ele não querer mais ser adotado, que ele criou no coração dele essa vontade de não querer mais ser adotado por ninguém, né? Acontecer isso, quando você vai adotar, tem isso, né? Você vai, aí você começa a criar um elo, tal. Você só vai saber a história da criança mesmo, né? Quando você decide mesmo, não, eu quero adotar. Aí a assistente social vai te falar, ó, essa criança acontece isso, veio disso, sofreu isso, aí, entendeu? Aí que verdadeiramente o teu coração vai falar mais alto, entendeu? Se verdadeiramente você quer adotar, você vai aceitar o desafio, entendeu? Ou se foi só uma coisinha aqui, entendeu? Essa minha amiga que adotou, ela não tem nem rede social. A foto da menina, ela só falou pra mim que tinha conseguido
porque minha amiga também já estava acompanhando bastante tempo essa situação, mas ela falou, amiga, é aniversário dela, ninguém vem, desculpa eu não te chamar, só o pessoal da família mais íntimo, minha mãe, meu pai, minhas irmãs e a família do meu esposo, minha sogra, só. Nós não vamos colocar a menina em convívio assim com outras pessoas também por conta dessa situação de vida da história da menina que é. Eu sei a história, eu fiquei assim dias sem dormir quando eu soube, devastadora mesmo, né? Então a gente vê muitas coisas acontecendo com as crianças fora do país. Sabe? Crianças que são vendidas, crianças que são abusadas, crianças que são mutiladas, mas aqui no Rio de Janeiro está cheio de situações iguaizinhas, muita coisa. Eu nunca tinha estado de perto de uma história dessa. A gente já ouvia falar na televisão, né? Aconteceu com alguém em um lugar bem distante, mas de repente eu me vi com aquela situação. E na hora que ela me contou, e o meu coração, você séria vontade de desistir, de dizer para ela, não dá, não tem como. E quando eu pensei em desistir, eu ouvi aquela voz falando comigo, né? Vai fugir? Vai abandonar o que eu estou entregando nas suas mãos? E aí, aquela voz foi bem clara, eu não dou nada para alguém que não pode suportar. Meu Deus. E eu acho interessante também, porque eu não sei nem... Ela pode até falar mais melhor, porque ela é psicanalista. Eu também fui adotado, entendeu? Eu fui só que eu fui adotado na maternidade, né? Aí eu costumo até brincar com isso, né? Que eu falo que eu nasci tão feinho que minha mãe quis me adotar, né? Aí eu fui adotado na maternidade e depois de alguns dias, né? Aí o que acontece? A minha mãe biológica me quis de volta. Aí minha mãe, que me adotou, falou negativo. Entendeu? Agora ele é meu. Eu não sei até onde isso na minha mente veio, entendeu? E foi acontecendo essas situações, né? Porque o nosso subconsciente é algo tremendo, né? Sim. Sei lá, em algum momento aquilo ali fez pum na minha cabeça assim, poxa, você também foi adotado. Alguém fez isso por mim um dia, né? Por que você não vai, né? Você vai ter que mudar a história dele como a tua foi mudada. Você acha, então, que foi uma gratidão? Você sentiu assim, eu quero ter essa gratidão, fazer isso também com a outra pessoa, né? Eu quero retribuir aquilo que... Fizeram por mim. De uma certa forma, eu creio que sim, entendeu? Mas como eu te falei, nenhuma das crianças que nós adotamos, nós projetamos. Foi o Senhor que foi colocando tudo, todas, entendeu? Entendi. E esse menino tá com vocês até hoje? Tá. Vai fazer 20 anos, né? Vai fazer 20 anos. Só que, assim, como eu falei, ele tinha muitas demandas, né? Ele tratava com psiquiatra, fazia vários acompanhamentos por tudo que ele passou. Sabe? Ele passou por algo que eu costumo dizer que eu, vou fazer 51 anos, não passei um terço. Meu Deus. Eu acredito também que a maioria, eu não sei, eu já trabalhei bastante em coisas sociais, né? Eu vim do Complexo do Alemão, então eu trabalhei no Complexo do Alemão como professora. Fui professora de futsal, porque eu sou professora de educação física, né? Fui professora de handball. Então já participou de muitas histórias. Já participei, vi muitas coisas também. Além de eu morar no local, eu também trabalhei com as crianças, né? Até em Boca de Fumo fui parar por causa de criança, para poder tentar resolver situações. Graças a Deus resolvi. E não é fácil, né? A gente vê aquele mundo paralelo, totalmente diferente do que é do lado de fora. Mas assim, eu nunca tive contato eu já tive muito contato com idoso também. Trabalhei muito tempo com idoso, mas eu nunca tive contato com abrigo, com crianças. Assim, de abrigo. Eu não tenho essa dimensão. Mas eu acredito que sejam histórias bem difíceis mesmo, né? Nossa, nós participamos lá de muitas histórias, né? Porque até o processo da adoção do Tiago sair, deles liberarem ele para vir para nossa casa, teve um processo, né? Então a gente tinha que ir toda semana lá
para fazer a visita, né, para criar um vínculo. E cada vez que nós íamos lá era uma história, né, de crianças que chegavam lá. E eu lembro que uma das histórias que mexeu muito com a gente nesse período, que tinha 3 irmãos, chegaram 3 irmãos lá e era muito bonitinho eles. E eu achava interessante porque um era o João, era mais novo, e ele adorava soltar pipa, e ele soltava pipa com o Tiago, mas ele só vivia com a mão assim, né? Então ele soltava pipa, as 2 mãos dele eram assim. E eu um dia perguntei, assim. Eu perguntei para a assistente social o que tinha acontecido com o João, por que as mãos dele não se movimentavam, porque eram rígidas e assim, tinha umas manchas, tipo uma queimadura. E aí ela me contou a história dele, disse que a mãe dele, ele tinha 2 anos de idade, ele foi abrigado com 4, ela pegou as mãozinhas da criança de 2 anos de idade, esquentou a chapa do fogão e colocou a mão dele e segurou a mão dele naquela chapa. Meu Deus. E por isso, e não socorreu. Não socorreu. Então, quer dizer, curou em casa e, quer dizer, a mão dele ficou rígida, né? E toda queimada. Meu Deus. Eu soltava pipa com ele, sabe como é que homem é desligado, né? Aí eu dava pipa pra ele, toda hora a pipa ia embora. Meu Deus, João, toda hora tu larga essa pipa, tal, não sei o quê. Aí ela que, né? Você não reparou que os dedinhos dele não conseguem? Eu falei, meu Deus. Aí que a gente foi, entendeu? Procurar entender. Vocês adotaram eles também? Não, uma outra família que chegou Adotou junto os com a 3. gente, Adotou os levou 3. os 3. E hoje, assim, tem uns 2 anos mais ou menos que nós tivemos contato, e é muito interessante, elas conseguiram fazer uma cirurgia, né? Os dedinhos dele. Reparadora na mãozinha dele. E assim, o amor, o carinho que essa família também construiu com eles era algo Sobrenatural. E além do Lucas, né? Lucas, Não, Tiago, quantos mais vocês adotaram, Júlia e Cristiane? começou com a primeira, né, que foi a Milena. Antes de você... A gente pulou, mas... Isso, a gente entrou na história do Antes de você Tiago. falar da continuidade da adoção, só fala por que você decidiu adotar. Você falou da gestação, de você não poder gerar, né? Isso. Aí criou no seu coração a vontade de... Eu não vou dizer para você que a questão de não poder gerar, eu não conseguia realmente engravidar. Estava com mais ou menos uns 6, 7 anos de casada, e até que um dia nós fazendo exames e buscando saber o que estava acontecendo, o médico chegou para mim com um laudo e disse assim, olha, já estudamos o seu caso e você não pode ter filhos. E aquela notícia para mim foi algo assim, porque eu sempre gostei muito de criança. Criança era tudo para mim. Como é que agora eu tenho uma notícia que eu não posso ter filhos, né? E aquilo me deixou muito mal. E o que acontece? Essa questão de não poder ter filhos gerou em mim um desespero tão grande que eu não acreditei naquele laudo, que 1 ano depois eu tive uma gravidez psicológica. E aí eu falei para ele, eu tô grávida, e olha, eu vou falar para você que é algo surreal. Acontece mente, tudo mesmo. ela é poderosa. Meu Deus. Barriga cresceu, os seios cresceram, todos os sintomas de uma mulher grávida eu tinha. Eu botava aqui o ouvido na barriga dela, eu via mexer, né? Era impressionante. E ali... E ninguém, não adiantava ninguém dizer que não é que Que não tá. Tá grávida. Tô vendo. Barrigão. Até você, Júlio, também achou que ela Achou? estava. Sim. Sim. A barriga dela cresceu muito. E eu ouvia, eu botava, entendeu? Sim. E aí nós começamos. Eu estou grávida e é uma promessa, porque Deus nos tinha nos dado uma promessa. E eu sou uma pessoa que, quando Deus fala algo para mim, eu tomo posse daquilo ali, eu creio, eu acredito. Então, dentro de uma promessa, um laudo, a mente começou a formular aquilo que eu queria. Eu quero dizer algo para você, Nani, e para vocês que estão me ouvindo. A nossa mente tem um poder incrível.
Olha, hoje foi o versículo. Eu tenho lido esse versículo há bastante tempo, meditado nele há bastante tempo. Inclusive, quem me despertou desse Versículo. versículo foi até a Michel, que é o responsável da agência aqui, né? Em Romanos, que diz que nós devemos não nos conformar com os padrões desse mundo, mas renovar nossa mente diariamente para que a boa e perfeita vontade de Deus, né, a agradável vontade de Deus seja realizada nas nossas vidas. Então, e como professora de educação física também, sempre foi uma frase que eu sempre usei, uma frase grega que diz: mente sã, corpo sã. Isso aí. Então, quem comanda o seu corpo é a mente. É impressionante. E se você não renovar a sua mente diariamente, olha, eu não quero isso, eu não vou aceitar isso, eu vou fazer isso aqui mesmo sem eu querer, você não avança. Se você falar assim, eu tô doente, tô cansada, você não vai fazer. E você vai adoecer de verdade. E vai. Agora, quando você coloca ali na sua mente, não, eu quero isso, eu vou fazer isso aqui vai acontecer, ainda que as coisas sejam assim impossíveis. Com a ajuda de Deus, claro, porque aí entra o sobrenatural de Deus, as coisas acontecem. Mas se você não colocar na sua mente, se você não trabalhar a sua mente, se você não renovar ela todos os dias de manhã, como a palavra diz, as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã, é a mente também. Se você não renovar, não acontece. Não acontece. E você fica doente. Fica doente, ela adoece. E, então, eu disse, eu tô grávida e não tinha ninguém tirava isso da minha mente. E a gente começamos a preparar um quarto. Eu acredito que Deus, ele aproveita. Eu acredito que Deus, ele entrou na brecha dessa mente que criou porque ele tinha um propósito. Também eu acredito em propósitos. A nossa vida não acontece nada sem um propósito. Deus, ele tem um propósito. Então, tudo aquilo ali, a Bíblia tem aquele versículo que fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente começamos a comprar as coisas. E tem uma outra coisa, um detalhe nessa gravidez psicológica é que era uma menina. Eu estou grávida de uma menina. Meu Deus. Então, eu preparei todo um quarto, as roupinhas. E quando eu ia comprar as roupinhas, eu ouvia aquela voz falando assim, compra as pequenininhas. Eu dizia, mas se não vai ser grande. É as pequenas. Sabe aquelas roupinhas miudinhas? Eram as miudinhas. As fraldas, ele sempre dizia, é os tamanhos P, os menores que tiver. E eu não entendia, mas eu comprava. Eu não entendia, mas eu comprava. E aí eu fui comprando. E no mesmo tempo que eu estava tendo essa gravidez psicológica, uma conhecida estava grávida. E foi passando. E aí eu tive gravidez, descobri que depois de tudo comprado, de tudo pronto, que não estava grávida. E foi algo terrível. E minha mãe me levou ao médico. Eu lembro como se fosse hoje. E no caminho, tinha um versículo que falava muito comigo, em Salmos, que dizia, envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantam contra ti. E eu fui com aquela palavra, mas eu achando que envergonhado vai ser todo mundo, porque eu estou grávida. E quando cheguei lá, o médico me examinou, fizemos os exames. E aí ele pegou e conversou comigo. Ele falou assim, olha só, eu sei que vai ser muito difícil o que eu vou falar para você, mas a gente precisa ser falado sobre esse assunto. Você não está grávida. Eu olhei para a cara dele e ele me mostrou os exames. Ele falou assim, aconteceu algo que é inexplicável, mas realmente tem. Aí mostrou, né, a ultrassonografia, havia dentro do útero um óvulo que não foi fecundado. E ele estava ali produzindo no meu corpo todos os hormônios de uma gestação, mas não havia gestação. Aí ele falou, nós vamos ter que fazer uma coletagem, entendeu? E vamos ficar calmo que se você tiver que engravidar, você vai engravidar. E eu peguei e falei para ele, mas o médico já me deu laudo que eu não posso engravidar. Então, quer dizer, tudo isso aqui é uma loucura da minha cabeça. E ele falou, vamos pensar assim. Tudo bem, fiz a coletagem, fui para casa. E aí estava muito mal, tranquei o quarto todo montado e comecei a indagar com Deus. Falei, Deus, por que você fez eu acreditar nisso?
Se você é Deus, por que você deixou passar por isso? O silêncio de Deus. E eu lembro que semanas depois fomos para o monte. E lá em cima, no monte, Deus usou a pastora e falou para mim assim, você não está entendendo, mas ao você descer daqui, em alguns dias eu vou entregar nas suas mãos um lindo botão de uma linda flor, que vai desabrochar e vai se tornar uma flor linda. Eu disse que botão de flor, que flor linda é essa? E fui o chá de bebê. É isso que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar sobre o chá de bebê. Pode falar sobre. E aí uma amiga, né, estava grávida, fez o chá de bebê, me convidou e eu fui. Essa amiga grávida? Não. Uma outra Uma amiga? outra amiga. Quando eu chego nesse chá de bebê, essa conhecida, que não era minha amiga, uma conhecida, estava lá. E eu sabia que ela estava grávida. Só que ela estava sentada sem barriga nenhuma. E eu disse, ué, cadê o seu bebê? Aí ela, já nasceu, você não viu, não? Se eu for lá dentro botar a fralda, você não viu? Eu falei, não vi bebê. Eu botei as fraldas em cima da cama, eu não vi, não. Ela falou, tá lá. Aí, desculpa assim a palavra, ela disse assim, aquela porrinha pequenininha, tá lá em cima, lá no meio das fraldas, é por isso que você não viu. É tão pequena. Vai lá ver. Meu Deus. E eu volto pro quarto. Quando eu volto pro quarto, que eu olho, realmente ela estava no meio das fraldas, né? Então, estava cobrindo ela. Um bebezinho desse tamanhozinho, cabia numa caixa de sapato. Meu Deus. Muito pequeno. E aí eu olhei para aquele bebê e logo que eu bati os olhos, assim, todo mundo me chamou de louca. Eu ouvi claramente o Espírito Santo dizendo assim, é a sua filha. Eu peguei no colo, fiquei olhando e o Espírito Santo me deixou falando para mim, é sua. Eu falei, mas como é minha? Se a mãe dela tá lá fora. E aí eu fiquei, o chá de bebê, o tempo todo aquele bebê no colo. E aí eu briguei até com ela, porque ela nasceu prematura e estava só de fralda descartável, com uma blusinha. Então, essa blusinha que bota por dentro do pagão, né? Que as costas de fora. Sei qual é. Daquele jeito. E eu falei, como é que você deixa um bebê que nasceu prematuro assim, dessa forma? Ela, isso aí, vai viver, vai sobreviver, assim. Ela falou, né? Misericórdia. E aí passei ali, aquele momento ali com ela, e aquela voz soando, falando. E eu falei, isso deve ser loucura, eu devo estar maluca. Devo estar. Não tinha outro pensamento a não ser isso. Deve ser porque eu passei por um momento muito difícil e agora estou ouvindo essas vozes. E fui para casa, acabou ali, minha irmã, entrega para ela. Eu não queria entregar o bebê. E aí eu deixei o bebê lá e ela estava muito bêbada. E eu fiquei pensando, meu Deus, isso não é justo. Eu queria tanto gerar, eu queria tanto ter um filho. Ela teve uma filha, ela engravidou, ela ganhou um bebê lindo e tá ali, nem aí para esse bebê. Como é que ela vai embora com esse bebê? E a minha irmã, não é problema, é seu, vamos embora. E eu fui para casa. Mas quando eu cheguei em casa, eu falei para ele, e eu falei assim para ele, e pior que Deus falou para mim que esse bebê é meu, e minha irmã tá falando, e a minha irmã estava lá e me falou assim, você tá maluca, para com isso, vai se iludir de novo, por quê? E aí tá. E aí fui dormir, de madrugada o Senhor me acorda. E ele diz assim para mim, de manhã, 7 horas da manhã, ela vai bater na sua porta. Meu Deus. E ela vai entregar o bebê. E você pega. 7 horas da manhã. Ele saiu, ela chegou. Me chamando no portão. Pedindo para ficar com a bebê. Que ela ia resolver um problema. E que não tinha como levar ela. Falei, tá bom. Nunca mais voltou. Não, ela foi. Naquela noite ela não voltou. E eu tava lá em casa com o bebê. E eu falei, meu Deus. E a hora foi passando. Ela ainda mamava no peito. E ela não apareceu. E eu falei, agora, como é que vai ser? E a menina que estava lá em casa, que ela fazia faxina, ela disse assim para mim, ué, você não tem mamadeira, você não tem tudo dentro daquele quarto? Abre ele, pega lá. Você tem fralda, você tem tudo lá dentro. Aí eu falei, não vou abrir isso. Então você não vai, então eu vou. Ela foi lá, abriu, pegou a mamadeira, esterilizou a mamadeira. Aí meu pai chegou, viu o bebê, meu pai ficou também, né, louco, né? Todo feliz. Todo feliz, tinha um bebê na casa. Aí ele foi lá na padaria, comprou um leitinho. Trouxe o leitinho, aí ela fez aquele leite bem fraquinho. Falou, vai ser isso que a gente vai dar para ela. Ela estava berrando de fome. E aí demos uma mamadeira. Acabou de mamar,
a bichinha apagou. Falei, pronto, matei o filho dos outros. Né? E aí ela dormiu, mas um sono assim, daquele sono pesado. E eu falei, meu Deus, a mulher não falta, e agora? Ele vai chegar no trabalho do meu marido e eu vou falar o que pra ele? E foi dito e certo. Ele chegou e E ela foi. não apareceu. Não apareceu aquela noite. E o que foi? Tá esquisita? Falei, não, porque tem uma surpresa. Onde? Que surpresa é essa? Aí eu falei, tá lá. Você abriu o quarto do neném? Eu falei, abri. Aí eu falei, vai lá. Quando ele chega. Quanto tempo tinha passado, Val? Do chá de bebê? Não. Quando você soube que. Da gravidez pro chá de bebê. Uma semana. Pode continuar. Uma semana. Uma semana. Aí ele olhou assim e falou, não acredito. Você trouxe o bebê pra cá? Eu falei, não trouxe, mãe. Ela veio aqui, pediu pra mim ficar com ela, enquanto ela ia resolver umas coisas, só que ela ainda não voltou. E você tem que levar ela embora. Eu falei, não vou levar. Se ela vir buscar, mas eu não vou levar. Aí ele, você é maluca? Eu falei, não vou levar, ela vai ficar aqui. O senhor falou que ela é minha. Aí ele, você é louca. Não vou falar nada. Ele não falou nada, mas ele também adorou, né? E ali passou. E aí, 2 dias depois ela aparece. 2 dias depois. Ela pega, né? Ela pega a menina e leva. Só que ela levou e voltou logo a parte da tarde. No mesmo dia? No mesmo dia. E foi com a bolsa, umas roupinhas, e falou pra mim assim, olha, eu tô passando por um momento muito difícil da minha vida, tô separando do pai dos meus filhos, e pra onde eu vou, ela já tinha 2. Só posso levar os 2, o bebê eu não posso. Você pode ficar com ele? Você pode ficar com ela? Aí eu ia falar, não, Deus falou pra mim assim, é sua. Aí eu falei, tá bom, mas como é que vai ser isso? Ela, não, você fica com ela, não dá pra mim, você pode criar ela, e foi embora. Passou-se. E aí, vamos ficar, aí eu abri mesmo, aí pronto, aí as roupinhas que eu tinha comprado, era tudo do tamanho dela. Era tudo pra ela. Era tudo pra ela, exatamente. Tudo pra ela. E aí ela foi ficando. Foi passando os meses e a gente foi se adaptando. Só que, quando chegou com 8 meses, ela volta. Eita. E aí leva ela. Meu Deus. Dizendo que o pai estava voltando pro marido e o pai disse que não era cachorro. cachorro para dar filho. Não podia fazer nada, né? Não tinha corrido com documento, nada. Era só de boca. E ela levou. E quando foi... Passou-se uns 2 meses, eu acho, que ela estava com a bebê. Ela me liga. E diz assim, você está ocupada? Eu falei, o que aconteceu? Ela, não, porque eu estou aqui no Hospital da Posse com a Milena. O nome dela é Milena. E ela está muito doente. Já tem uns 15 dias que nós estamos aqui no hospital. Só que eu preciso muito ir para casa, eu não estou aguentando. Eu preciso ir em casa, eu preciso ver as crianças. E não tem ninguém para ficar com ela. Eu não posso deixar sozinha. Será que você poderia vir ficar? Aí eu peguei e falei, fiquei tão desesperada, eu falei, estou indo para aí, fui para lá. Quando cheguei lá, ela me apresentou para o médico, ela vai ficar, não sei o quê, e ela foi embora. E me deixou lá no hospital. E ela tava muito ruim. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Não tinha nem lugar mais para tomar. Eu levei um susto quando eu cheguei, injeção. que eu vi ela. Estava com a cabeça toda raspada, com uns acessos na cabeça, com os bracinhos todos furados. Nossa. E Com quanto tempo que ela levou? Depois que ela voltou pra buscar a menina? 2 meses. 2 meses. 2 Ela tava meses. com 2 mesezinhos, então. Não, a Milena estava com 8 meses. Não, ela ficou Tinha 8 meses com comigo, você. Aí ela isso. foi lá buscar, dizendo que o pai Isso, disse que não, os filhos dele não eram cachorro pra É que ele era cachorro para dar filho. Entendi. E aí eu Ela- fiquei naquele hospital. E eu lembro que o médico disse para mim assim, olha, eu vou ser sincera com você. Eu não sei se ela vai sobreviver. Ela tá com bronquite, né? Sim. O pulmãozinho dela tá muito debilitado, como ela nasceu prematura, quer dizer, agora que o pulmão dela está começando a responder para a idade que ela, dos meses que ela tem, ela pegou isso, então a gente não sabe como o quadro não está evoluindo bem. E eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. E eu peguei, entendi. Aí eu comecei a orar, botamos todo mundo para orar, né? Aquela coisa toda. E aí eu peguei, ela voltou, fui para casa, falei com ele o que estava acontecendo. Aí ele pegou e falou, não se mete mais nisso.
que isso já não é mais problema nosso. E eu peguei e falei, eu não posso deixar minha filha lá. E ele falou, não é sua filha. Eu falei, é. Deus disse que é, se Deus disse que é, acabou o assunto. Voltei para o hospital. Quando voltei no hospital, ela disse assim, olha, preciso resolver um problema. Eu falei, qual é o problema? O problema é que a Milena não é registrada. E para me tirar ela aqui, se ela for ter alta, eu preciso fazer o registro dela. Eu falei, caramba. Aí ela foi registrar a menina. E aí passou mais uns 15 dias, ela foi melhorando, graças a Deus. E aí ela pegou e virou para mim e falou assim, se a Milena se recuperar e sair do hospital, você pode levar ela, que ela é sua. Eu falei, meu Deus, ela resiste a criança e agora ela me dá a criança, se a criança ficar boa. E aí a criança teve alta. Meu Deus, que loucura, meu Deus. E a criança teve alta e eu trouxe levar ela para casa. E aí eu peguei e falei, agora não, agora vai ser diferente. Agora eu vou entrar na justiça, porque ela não tira mais a Milena daqui. Aí fui, e aí, sabe, as vozes contrárias, né? Todo mundo começou a dizer, não vai ter lei que dê para você, porque juiz não tira filho de mãe, e aquela coisa toda. E eu falei assim, eu não quero saber, se Deus falou, ele está no controle, eu vou botar na justiça. Botei na justiça. E eu lembro que a primeira coisa que o Juiz, o promotor falou vou te dar uma guarda provisória para que ela não tire essa criança da sua casa mais. Aí fui a guarda provisória. Eu sei que o processo durou 8 anos. Sim, demora. 8 anos. Não sei por que tanto essa demora nesse país por causa disso, gente. É muito complicado. É muito complicado. Principalmente porque, assim, o juiz mandava chamar ela para ouvir ela. Ele queria ouvir, ela era mãe. Por quê? E ela não ia. Foram anos sem ela ir lá. Ela só era ir. Aí não concretizava nada. Ele não podia, né? Até que ele o juiz resolveu falar, vai ser revelia. Agora eu Demorou muito até para essa revelia. Não, o juiz falou assim, ó, eu vou achar essa mulher em qualquer lugar que ela estiver e eu vou prender ela. Meu Deus. Ela vai ficar presa aqui, só vai ser solta na hora da audiência. E ele achou ela, prendeu, marcou a audiência, entendeu? Ela ficou presa, ela foi solta só na... Né? Aí, um dia antes da audiência, você lembra que eu fale que Deus acordou a gente? O que acontece? Um dia antes de ter essa audiência, o Senhor falou assim, acordou a gente de madrugada, a gente estava orando, e o Senhor falou assim, ó, vou usar aquele homem lá de uma forma tremenda para a vida de vocês. Vocês não vão entender. Entendeu? Vocês não vão entender como eu vou usar aquele homem. E a gente não conseguimos se ligar. O homem, quem era, falou, será que é o juiz? Será que... Né? Ficamos naquela... Que a gente, sempre quando Deus fala alguma coisa pra gente, a gente começa, como você falou, a gente quer viajar, né? E a gente foi para a audiência, ela foi solta, entrou, aí o juiz perguntou tudo, porque que ela levou aqueles anos todos, tal, aí depois pegou a Mileninha, perguntou a Mileninha, quem é teu pai? Aí ela virou para mim e apontou, quem é tua mãe? Quem é essa mulher? Aí a Mileninha fez assim. Sei quem é. Não sei. Tem convívio. Aí o juiz desceu a lenha nela com força. Meu O Deus. juiz até comparou, o juiz falou, vou nem dizer o nome da benção. Falou assim, você sabia que a história de uma cadela? Ah, não, vou te contar, o juiz. Uma cadela, quando tira um filho dela, ela fica dias e dias ainda sofrendo, tal, Sim. não sei o que, tal. Tem risco até da cadela entrar em depressão mesmo sendo... Aí depois ele virou para ela e falou assim, ó, o que você fez não se compara nem a uma cadela. Meu Deus. É forte mesmo. Forte. Aí no final ele, né, parabenizou a gente, né, pelos anos todos que a gente ficamos lá, tal, não sei o que, falou para ela, pode soltar ela, pode mandar ela embora. Aí falou que ela estava proibida de chegar perto da gente até uma certa distância, que se a gente desse uma parte dela, que ela seria presa automaticamente, tal, não sei o que. E tudo bem, terminou tudo, né? Mas ele deu um show. O juiz falou assim, você sabe o que é ser mãe? Mãe da Milena é ela.
porque foi ela que passou as noites em claros. Foi ela que segurou as mãozinhas para dar os primeiros passos. Foi ela que vibrou quando nasceu o primeiro dente e começou a falar. Mãe é quem cuida. Ele pegou e falou: então, assim, eu não te considero mãe dessa criança. Nossa, que juiz bom. Pegamos, não foi Deus, assim, tremendo. Pra você ver como é que Deus faz as coisas, né? Ele vai direcionando, quando é dele, Vai ele tudo. vai direcionando tudo, vai colocando as pessoas certas no caminho, as coisas vão acontecendo. A gente até fica preocupado porque nós somos humanos, não adianta. Você entra na preocupação, entra naquela, às vezes numa neurose, às vezes num estado de ansiedade, mas Deus, ele está sempre com 10 passos à frente, né? E sempre mostrando o que vai acontecer. É impressionante isso. E nesse tempo aí, ela também não tinha, ainda estava crendo que ia ter um filho biológico. Eu queria também entrar nessa vamos parte entrar. agora aqui. Como que foi isso? Você aí adotou a Milena, ficou com você, né? O outro menino. Tem mais uns outros adotados também. Eu acho que a gente vai ter que realmente fazer a parte 2, porque não vai dar para falar. Vou tentar aqui fazer com que a gente consiga entrar nessa parte. Mas assim, e o desejo mesmo da mãe biológica? Adormeceu? Você já estava feliz com a Milena adotada? Como foi isso? Como que aconteceu a gravidez do seu filho mesmo biológico? Já que você tinha recebido o diagnóstico que não podia engravidar. Sim, a Milena supriu toda aquela vontade de ter o filho, de cuidar. Só que ficava eu sempre tinha um pensamento, como é gerar, né? Porque ser mãe eu sei, do dia a dia, Sim. cuidar, né? Tá ali, né? Aproveitar cada momento, aquele bebezinho era muito pequenininha, mas ela foi crescendo e aquele vazio da sensação de gerar eu não tinha sido preenchido. E eu lembro que era muita prova, porque começou a família toda a engravidar, minhas primas, minha irmã, e vendo todo mundo ali carregando seus bebês, gerando, e eu não podia. E aquilo ali foi me deixando muito triste. E foi a hora que ele viu que aquilo ali estava me abatendo muito, porque eu tinha um sonho, né, um desejo, não vou botar um sonho, um desejo de gerar. E aí ele pegou um dia e falou assim: a gente precisa mudar isso. Eu falei: Deus disse que vai me dar, então eu não sei. Deus disse que eu vou gerar, então eu acredito muito nele. Ele falou assim: mas a gente precisa fazer alguma coisa. E um dia nós conseguimos uma reportagem, uma amiga minha que não conseguia engravidar, ela tinha conseguido ter uma consulta com um médico especialista em fertilidade. E ela pegou e falou para mim assim: olha só, esse médico aqui, tá passando a reportagem, foi onde eu fui. Ele atende lá uma vez no ano. Uma vez no ano ele atendia aqui no Pederneste. No Pederneste. Vila Isabel, lá no Rio. Isso. E ele vai estar aqui. Ela falou para mim assim: ele vai estar aqui esse ano. Aí eu falei assim: mas ele é muito caro. Ela: não, mas olha só essa reportagem. Aí eu peguei, li, mostrei para ele. Eu falei: olha aqui, ele vai selecionar 5 mulheres que não podem engravidar para fazer um tratamento de fertilidade. E aí ele leu, releu, e ele ficou na dele. E agora conta aqui a sua parte. Então, aí eu li, antigamente, o jornal, acho que é Meia Hora, sempre pegava uma personalidade assim, um artista, alguém assim, e falava uma folha inteira, né, sobre aquela pessoa. Aí eu peguei aquele jornal, comecei a ler, né, falou do Dr. Paulo Galo de Sá, que na época era o pai da fertilização no Brasil. É um dos melhores, se não fosse... Qual ano? Isso aí foi 21 anos atrás. 21 anos atrás, bastante tempo. Mas hoje em dia ainda está atendendo ainda. Uhum. Aí o que acontece? Eu li, fiquei pensando. Falei, li o jornal, li a cara dele, falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Aí, como ela tinha falado, tinha lá no finalzinho, né, que ele atendia lá no Pederneste, assim, algumas... na parte de ação social. Eu peguei um número, fui lá, não tinha nem telefone em casa, fui na minha vizinha dos fundos, falei: posso usar o telefone? Pode. Aí peguei o telefone, liguei, aí atendeu a secretária dele, aí eu: bom dia, eu sou o doutor Júlio, urologista.
né? Sou da turma do Dr. Paulo Gaules de Sá. Eu fiquei um tempo fora do Brasil, estava nos Estados Unidos, e vi que meu amigo está aqui, eu gostaria muito de poder rever ele. E vi que ele está atendendo nesse hospital, teria como eu poder... Não, doutor, sou da turma dele. Eu falei, sim, sou da turma dele. Isso é mentira. Aí ela falou assim, não, só pode vir aqui amanhã. Eu falei, poder eu posso, mas eu tenho que ter certeza que eu vou poder, porque o meu tempo é muito... Não, só pode vir. Aí no outro dia de manhã, eu falei com ela, bota a tua melhor roupinha, pretende que eu vou te levar no lugar, eu também vou botar minha... Ela, aonde? Eu falei, calma, a gente vai no lugar. Aí de manhã acordei e partimos, né, pro Ernesto. Ela, que a gente vai fazer? Calma, chega lá, você vai descobrir. Aí quando chegamos lá, aí a secretária estava assim, de frente, fui na secretária, né, apertei a mão dela. Bom dia, sou o doutor Júlio, urologista. Eu falei que eu contigo ontem, sou da turma do... Ah, doutor, eu já falei com ele e tal, ele tá numa reunião e assim que ele vir, ele vai te atender. Eu falei, tá bom, muito obrigado. Aí sentei, ela sentou dela, tava do meu lado muito nervosa, né, com as perninhas tremendo, né? Falei, meu Deus, ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado, né? Eu mentindo, daqui a pouco vem ele. Né? Ele, mais um monte de médico atrás Meu dele. Deus, Assim. é agora. Eu falei, agora, tudo ou nada. Eu levantei e fui de encontro para ele. Doutor Paulo, como é que o senhor tá? Tudo bem? Doutor Júlio, da turma do senhor. Aí ele me olhou, da minha turma, eu falei, sim, sou urologista. Ele olhou e tal. Eu falei, podemos conversar particular? Ele pode sim, vem no meu consultório. Aí tudo bem, fui pro consultório dele. Aí sentamos assim, de frente, e ele me olhando, ele tem um olho azul, ele me olhando, Tentando lembrar. Aí ele, poxa, tá na minha turma? Eu falei, doutor, tem um negócio para falar com o senhor. Ele, o que é? Eu não sou médico. Ué, você não falou que era da minha turma? Eu falei, mas eu menti. Eu sou jardineiro. Meu Deus. Tu é o quê? Sou jardineiro. Aí o homem começou a rir, né? Ele rindo, não parava de rir. E eu na minha mente falei, enquanto ele tá rindo, tá bom, né? Pior se ele tivesse me expulsado da sala, ele rindo. Depois de muito tempo de rir, ele olhava pra mim, pô, tu é jardineiro? Eu falei, sim, senhor. Ele, mas qual o motivo? O que te leva a ter contado essa mentira? Aí eu peguei, né? Saquei aqui o jornal, eu tava no meu bolso aqui e falei, ó, isso aqui não é o senhor, doutor? Aqui eu li isso aqui tudinho. Ele sou assim e tal. Eu dei essa entrevista. Falei, então, doutor, a gente já está praticamente quase 9 anos tentando que minha esposa gerasse, né? E às vezes eu tenho uma quantia que dá para pagar uma consulta, mas não tem quantia para poder pagar os exames, né? Eu ainda falei, sabe como é que é pobre, né? Quando tem um, não tem outro, né? Eu não tinha condições também de ter meu Deus. de ter um plano de saúde, entendeu? Por isso que eu menti. Essa mulher que está do meu lado aqui, eu amo essa mulher, entendeu? Amo muito ela. E eu queria muito ser pai e ela queria muito ser mãe. E vemos e convenhamos. O senhor ia me atender se eu chegasse aqui, ó, sou o jardineiro, entendeu? O senhor me desculpa a mentira, tá? Mas é o meu sonho e o sonho dela. Ele virou para mim, ficou parado, olhou e falou, olha só, eu tenho tantos anos de medicina, né? Já conheço o mundo inteiro, já viajei, mas ninguém nunca veio a mim dessa maneira como você veio. Ninguém nunca contou uma história para alcançar algo assim. Pela essa história, pela essa tua atitude, eu estou separando aqui alguns casais aqui, não sei se será 10 ou 12 casais, e eu vou atender eles. Todos eles têm certa dificuldade de engravidar as esposas. E se por acaso, e nessa lista, você e tua esposa já vão ser os primeiros. Uau. E se por acaso eu não conseguir, né, com todo o meu conhecimento, né, com todas as minhas técnicas, eu não conseguir que ela venha ainda gerar, eu vou pagar do meu próprio bolso uma fertilização. Meu Deus. Acho que você vai ser pai e ela vai ser mãe. Aí todo mundo chorou junto, né? Ai, Ele ficou com o olho cheio de lágrimas, a gente começamos a chorar, entendeu? E daí ele começou a fazer uma jornada de acho que 3 meses, né? De exames, medicação. E engravidou, né, Cristiane? Engravidei. Mas o que eu acho mais tremendo disso, que bateu certinho, né? Como eu te falei anteriormente, a gente estava indo para uma audiência. Né? E ao mesmo tempo dessa questão de audiência, a gente estava nesse processo que eu falei todo agora do médico.
E Deus ainda falou que ia usar o juiz. Quando terminou a audiência lá, o juiz falou, olha só, pelo que eu vi, que eu acompanho vocês são cristãos, né? Ah, senhor. Eu sou ateu, eu não creio em Deus. Eu nem sei por que eu vou falar isso para vocês, mas você pode ir para casa que você está grávida. Meu Deus do céu, olha como é que o Senhor usa ali quem ele quiser, né? Aí ela ficou olhando assim, sem entender nada, e eu nem sei porque eu tô falando isso. E na época ela ainda não era pastora, mas ela já tinha um dom, né, de pastorear, já tinha um grupo de oração. Um grupo de oração de muitas mulheres, entendeu? E quando ela chegou no grupo de oração, ela contou que a gente ganhou uma adoção da Milena, tal, não sei o quê, contou que o juiz falou, mas ela não entendeu nada. E o culto, as mulheres tudo, né, muito alegre, que acompanharam o processo. Daqui a pouco Deus usa uma daquelas mulheres, levanta, né, em profecia e fala, minha serva, como falei contigo naquela madrugada, eu confirmei na boca daquele homem. Aquilo que tu chora há tantos anos já está dentro do teu ventre, por que tu duvidas? Tu estás grávida. Então, na verdade, não era nem a questão afirmativa da adoção da Milena, era a gravidez que o Senhor utilizou uma pessoa que não crê nele para falar, enfim, Deus faz o que ele quiser, na hora que ele quiser, com quem ele quiser. Não tem historinha. Não tem. Não tem mesmo. E quando ele quer, ele faz acontecer, né? E eu falo que uma vez ele falou para mim assim, eu vou surpreender a medicina. E que realmente quando eu engravidei e eu fui para o meu médico, né, para o ginecologista, e disse para ele que estava grávida, ele disse, não tem como. Eu falei, mas eu estou grávida. Aí ele, então vamos fazer os exames. E fizemos os exames e para honra e glória o nome do Senhor, ele falou assim, você ainda não está entendendo. Aí eu falei, você está grávida e você está com 2 meses já. Eu já estava grávida de 2 meses e nem sabia que estava grávida. É mole. Estava ali escondidinho. Então teve, engravidou, aí nasceu o Marcos Paulo, que está aqui conosco. A Milena, o Tiago, e ainda teve mais alguém de adoção ou de alguma gestação? O Marcos Paulo é o único Marcos que foi? É o único biológico. O único né? biológico. O Teve mais foi alguém? tudo gerado do coração. E nasceu pouco tempo, né? Está participando agora. O Gael. Eu sei o nome. O Gael chegou... Então são 4. E tem o Isaac, né? Que eu falei que voltou, né? Ele ficou com a gente 3 anos, que o Isaac é o irmão do Tiago. Porque primeiro veio a Milena. Sim. O Isaac não voltou para vocês? Não. O Isaac ficou com a gente 3 anos, né? E depois de 3 anos, ele tinha algumas questões também bem difíceis. Eu lutei muito na justiça para trazer o Isaac para casa. Mas o Isaac não quis ficar. Ele tinha alguns transtornos, né? Ele tinha TOD. Então, assim, e ele não aceitava de jeito nenhum regras. Entendi. Quem tem TOD é bem difícil mesmo. Difícil. E sempre escolhe um para poder desafiar. E esse era eu. É difícil. Quando a gente adotamos o Tiago, aí o Tiago uma vez estava em casa e falou, pai, eu tenho bem um irmão. Eu falei, Tiago, deixa de história. Não, pai, eu tenho um irmão, só que tem muito tempo que eu não vejo. Eu falei, tá bom. Eu falei, como é que é teu irmão? Aí ele foi falando, aí eu conversei com o Cristiane. Será que é verdade? Aí, como a gente já trabalhava em abrigo, né? Aí... Não, o juiz falou que ele tinha um irmão. O juiz, né? O juiz falou que ele tinha um irmão. A gente criou aquela curiosidade de saber se realmente tinha e como é que ele seria, né? Aí descobrimos que eles estavam muito tempo afastados um do outro, porque quando a última devolução da última família colocou um no abrigo, o outro para eles não ter convivência, devido ao estrauma deles. E um era atendido numa quarta, na ONG, e o outro era atendido na quinta. Ou seja, questão de um dia, eles não se viam durante anos. Questão de um dia só. Aí a gente conseguimos descobrir que tinha um menino com o nome de Isaac, né, que estava sendo atendido. Eu falei, será que é isso? Aí nós fomos lá, né, até no outro dia, no dia posterior do atendimento do Tiago, aí até o pessoal perguntou, hoje não tem atendimento do Tiago? Não, a gente só veio aqui para conversar e tal. Aí daqui a pouco parou uma Kombi.
na frente. Quando parou a porta, abriu, saiu um ruivinho, branquinho, mas ruivinho, cabelo vermelho, correndo para um lado para o outro. Falei, Cristiane, só pode ser isso aí. A mulher gritando, né? Isaac, para. O Todd falou alto aí. E aí, tudo bem. Aí, o que aconteceu? Eu falei, Cristiane, fui eu que tirei foto ou você? Foi você. Aí eu falei, você interte a mulher que eu vou tentar tirar uma foto dele. Aí ela, vem cá, vou falar contigo. Eu trabalho em abrigo, eu faço... Aí ela, não, mas esse garoto... Calma. Aí eu fui na direção dele, ele assim, todo cabelinho assim, eu com o celular assim, né? Escondido assim, que não pode, sabe, né? Que não pode. Aí eu, tirei 2 fotos, guardei, eu fiz sinal pra ela. Aí falou, tá, depois a gente conversa, a gente marca pra não abrir. Aí cheguei em casa, quando chegamos em casa, mostramos pro Thiago, o Thiago desabou, é meu irmão, vocês acharam, entendeu? Ele desabou a chorar. Aí nisso aí nós começamos a descobrir onde que o abrigo que ele tava, né? Aí começamos a visitar. Não, aí era mês de dezembro, e nós fomos comprar presente para as crianças. E aí no calçadão, o Thiago vira para mim e fala, mãe, o meu dinheiro não quero presente para mim, quero comprar para o meu irmão. Eu falei, não, Thiago, não, eu quero comprar um presente pro meu irmão. Eu falei, então, vamos fazer isso. Você compra o seu presente, nós vamos comprar um presente pro seu irmão. E aí compramos o presente dele, ele escolheu lá o presente pro irmão dele e fomos levar lá no orfanato onde o irmão dele estava. Quando a gente chega lá, é uma subida assim, o orfanato era em cima, e aí o Isaac já estava esperando, né? Já tinha avisado que nós íamos. Quando abre o portão, o Isaac vem descendo, abraça o irmão. Foi um encontro assim, muito emocionante, né? Anos que eles não se viam. Ele se abraçando, e ele, meu irmão. Aí o Thiago vira para ele e fala, calma, irmão, calma. Essa aqui é minha mãe. E a sua mãe também. E ela vai vir te buscar. E eu penso querendo dizer assim. Aí ele olhou para mim, né? Ele tem uns olhos bem castanhos claros, ele é russo. Você vai ser minha mãe? Aí eu olhei para ele assim, não, Mais um. assim, não, sou tua tia. Não, mas você não é mãe do meu irmão? Aí eu falei, sou. Então você é minha mãe. Eu falei, não sou sua mãe. Tentando explicar para ele, mas ele não conseguia, porque ele é muito agitado e assim. Ele tinha quantos anos? Ela é boa de memória, né? O Isaac tinha 6, 7. Acho que 7, né? E aí aquela coisa toda, ficamos, e aí começou a visita, né? As visitas que o juiz pediu para não que eles fossem ficar juntos, mas que eles não perdessem um vínculo, porque era o único da família, né? E foi aquela situação, e o Isaac começou a falar que queria ir lá para casa, e que não queria ficar mais no abrigo, e aquela confusão toda. E eu falei, meu Deus, eu contei para ele o que estavam fazendo com ele no abrigo. Batiam muito, né? Chegava lá, ele estava todo machucado, todo roxo. Mas Tem depois... essas coisas, as pessoas baterem? Tem. Nossa, já sei que as pessoas já tivessem acabado. Não. Bate, castigo. Coloca no quarto escuro. Aquelas coisas bem antiquadas mesmo. Exatamente. E ele já tinha traumas. Ele já tinha. Então, quer dizer, só piora a situação. Só pior, né? Entendeu? Ele vivia dopado também. Ele só vivia dopado. Por ele ter, né? Mas qual foi o motivo dele não ter conseguido? Já que ele também sofria essa situação no abrigo e querer ter uma casa, por que ele não se adaptou? Foi mesmo por causa da questão dele de Todd? Isso. Foi. Aí ele preferiu voltar. Desculpa. Ele preferiu voltar para o abrigo. Nossa, para você ver como é que são as coisas. Ele né? começou a aprontar coisas assim absurdas. Você não tinha noção. Meu Deus. E aí eu não entendia. Por que ele está fazendo tudo isso? Porque ele queria voltar, Ele então. queria voltar, porque essa era a regra. Vamos supor, quando você... Só que eu não sabia dessa regra, que as crianças do orfanato, elas crianças, quando você está numa casa que você não quer ficar lá, você tem que fazer isso, porque os pais vão te devolver. E hoje ele já grande, assim, o Thiago já tem quase 20 anos, né? E o Isaac teria quanto? hoje? 18. Eles têm ligação? Ele foi adotado por uma outra família ou ele realmente continuou no orfanato? Ele quis voltar pro orfanato. Foi bem difícil isso para mim, porque ele falou para mim que não queria ficar, e foi a hora que eu tive que avisar as assistentes sociais que ele não queria ficar. Uhum. E eu fui bem humilhada naquele fórum em Nova Iguaçu, porque ela virou para mim e falou assim, você quer devolver? Eu falei, eu não quero devolver. Ele que não quer Ele ficar? que não quer ficar. É, tem Só que uma ela, diferença. Ela até então não tinha ouvido ele. E aí ela falou para mim assim, eu falei assim, o Isaac tem muitos problemas. Eu já fiz de tudo
tudo que você possa imaginar, eu tentei médicos, eu tentei tudo, mas nada. Tá dando- Só que eu cheguei no meu limite também. Ele fugia. E cada vez que ele fugia era um transtorno tremendo. Tanto é que a gente se mudou vários endereços por causa das fugas dele. E eu peguei e falei pra ela, eu não tenho mais condição de ficar com ele. E ele também não quer mais ficar. Uhum. E aí foi aquela coisa toda, ela falou um monte de coisa pra mim. Ela falou assim, se ele fosse seu filho biológico, você tá devolvendo porque ele não é seu filho biológico. Eu peguei e falei assim, você acompanhou toda a nossa trajetória. Se eu tivesse algum problema em questão de não amar o Isaac, por ele não ser meu filho biológico, eu não teria me movido 1/3 do que eu movi. Contratei advogado para tirar ele do abrigo. Fiz um movimento grande para tirar ele, para ele poder estar lá em casa. Eu amo o Isaac, mas eu não vou continuar com ele se ele não quer ficar lá. Exatamente. É a questão dele não querer, né? Exatamente. Aí ela, vamos ver então o que ele fala. Aí chamou ele. E aí perguntou para ele, Isaac, você não quer mais ficar com a Cristiane? Você quer voltar para o abrigo? Ele, não quero mais ficar lá. E ele ainda disse para ela, amo ela e amo meu pai. Amo minha mãe e amo meu pai, mas eu não quero ficar lá porque eu não gosto de regras. Meu Deus, então ele preferiu voltar pro abrigo por conta de regras. Nossa, mas lá também ele teria dificuldade. Mas eu vou botar para você. É porque é a questão mesmo da questão dele, né? Porque não havia uma regra. Não, regras que eu falo assim: tomar banho, escovar dente, dormir no Ir pra horário, ir pra escola, fazer trabalho de escola. Isso são Exatamente. regras. Respeitar mais os coleguinhas, velhos, né? porque ele não respeitava. Ter Então, hora essas pra coisas. comer, Exatamente. essas A nossa coisas. casa lá, por ter muita gente, né? Todo mundo tem essa função. Um cuida de um cachorro, outro cuida do outro cachorro. Sim. Um lá no terraço, o outro tira o lixo. Isso aí tudinho ele não. Meu filho tem 11 anos. Meu filho tira o lixo. Meu filho lava a louça que ele usa. Meu filho dobra a cama. Eu falo pra caramba 1000 vezes, por mais faz. Mas são coisas que precisam ser feitas com crianças. Isso. Senão, vai fazer o quê? Não tem como. Né? É complicado. Mas ele queria voltar. E ele voltou pro abrigo, não pro abrigo que ele achava que ia voltar, porque ele saiu como criança do abrigo. Só que quando ele está retornando como um pré-adolescente. Então não voltaria pelo mesmo abrigo que ele está. Aí já é um outro problema. Aí começou a mudar. E ele foi para uma instituição ali em Miguel Couto, do padre. Eu não conheço. Não conhece? Miguel Couto, Nova Iguaçu? É. Não Não conheço. conhece. E ali ele foi para lá e lá ninguém segurava ele, não. Meu Deus. Ele fugia Ele todo fugia dia. todo dia. E hoje, como ele está? Hoje, assim, a gente está falando isso, eu muito feliz, né? Orei muito, pedi muito a Deus por ele não ter ficado com a gente, mas que alcançasse, porque ele começou a aprontar muito. Fazer cada coisa. E a gente só recebendo notícias, né? E aí mas hoje ele está com uma família de idosos que eles são adventistas. Hoje ele faz parte dos bravadores, Os bravadores. né? Graças a Deus. Graças a Deus se encontrou. E tem contato com o irmão, Tiago? Não tem contato. Tem muito tempo que eles não se veem. Sim. Só para poder finalizar, a história é bem grande, né? Muito grande. Muitas coisas, Muitas e também partes. assuntos interessantíssimos, né? Assim, que fazem, são bem importantes também, principalmente para quem está passando por essa situação. Ficou o seu ministério. Eu queria que você falasse rapidamente, bem rapidamente mesmo. Então ficou o Tiago, a Milena, o Marcos Paulo, que é seu filho biológico, Isso. e O Gael. o Gael, os 4, né? Os 3 do coração Isso. e o biológico. E tudo bem, graças a Deus. Sim. O milagre realmente aconteceu na sua vida, as promessas de ser mãe se cumpriram, porque Deus é fiel. É fiel. E tudo que ele fala e promete acontece. Não importa, vai acontecer. Não da forma que pensamos. Mas né? acontece. Mas Às vezes não é. A gente idealiza. Isso aí. Né? Eu digo que a gente, como você falou assim, minha cabeça, ela cria muitas histórias, né? Isso. E a gente vive assim. Então, assim, quando Deus fala algo com você, a gente constrói uma história Sim. em cima daquilo. E não é, às vezes, daquele às vezes jeito. não é daquele jeito. Eu sei muito bem o que é Né? isso. eu estou vivendo mas isso. eu costumo dizer que é melhor do que a nossa história. Com certeza. No final, o final é sempre melhor do que o início, né? Muito. Sempre é bem melhor.
como se termina do que como se inicia. Então, assim, só para poder finalizar essa parte, eu queria que você falasse rapidamente, porque eu não te apresentei no início como pastora. Não, eu até apresentei como Apresentou como pastora, pastora, sim, mas sim. ela também é psicanalista. Psicanalista. Então, também trabalha a mente, né? Sim. Então, isso também é muito importante para as pessoas que estão aqui nos seguindo, tá? Seguindo o canal, que gostam de estar envolvidas nesse assunto, que vai ajudar de alguma forma alguém que está precisando, porque Sim, essa também é a verdade. intenção desse nosso bate-papo. Sempre transmitir para as pessoas aqui alguma coisa que ela esteja ouvindo, mas também seja edificada. Ou eu passei por isso, poxa, legal, é assim que eu me identifico com essa história. Então, essa é a missão aqui do NaniCast, dos entrevistados, das pessoas que estão aqui conosco, e nossos convidados. Então, eu queria que você falasse um pouquinho rapidinho do seu ministério e como que você alcançou a psicanálise. Bem rapidinho. Meu ministério foram 17 anos pastoreando, cuidando de uma igreja, cuidando de vidas. Amo isso, né? E Junto com seu esposo. junto com ele, só que ele é marítimo, né? Hoje ele é marítimo, então assim, praticamente quase não ficava na igreja, então era tudo mais eu do que ele. Marítimo Marinha Mercante. Eu trabalho, fico um mês fora e um mês em casa. Sim. Só para poder as pessoas entenderem. Então assim, eu passei a ficar de frente desse ministério, né? Então chegou uma hora que eu estava muito cansada. Uma hora que eu não me reconhecia quem era a Cristiane. E a pandemia, ela ajudou, contribuiu bastante. E quando entrou a pandemia, eu me deparei com uma grande depressão. Eu subia no altar, eu pregava, eu cuidava de vidas. Mas quando eu chegava em casa, era uma tristeza absoluta. Eu não conseguia comer direito, eu só chorava, eu não tinha mais prazer com meus filhos, com meu marido. Eu acho que eu não tinha prazer nem comigo mesmo. Eu me perdi durante cuidar de vida durante esses 17 anos. Eu me perdi de mim mesmo. E como que você deu a volta por cima? Fala para as pessoas aqui como que você venceu a depressão, porque hoje eu conheço pessoas que estão com depressão mesmo em cima de uma cama e são servas de Deus e não estão conseguindo se reerguer. Então, agora é uma oportunidade que eu estou aqui de frente de uma psicanalista para poder falar para vocês como que você, Cristiane, deu a volta por cima. Como eu consegui dar a volta por cima é conhecendo a psicanálise. Uma pastora foi pregar na igreja e eu lembro que depois ela terminou de pregar, ela desceu do altar e ela virou para mim e falou assim: você está muito doente emocionalmente. E aí eu desabei. Não tinha falado para ninguém que estava acontecendo comigo. E ela pegou, se apresentou para mim, que ela era psicanalista, e se eu queria ser atendida por ela, porque ela poderia me ajudar. Então, ela identificou em você ou você falou para ela? Não, ela identificou em mim. E você foi ajudada por ela. Exatamente. Né? Então, assim, ela marcou consulta e eu comecei a fazer a terapia. E ali ela começou a buscar em mim, trazer de volta quem era a Cristiane. E a pergunta que foi virada de chave foi essa: quem é a Cristiane? Eu estava diante dela ali, ela me perguntou quem era eu. E eu disse: eu sou pastora. Ela falou: não perguntei qual é o seu cargo, eu perguntei quem é a Cristiane. Nossa. E eu não sabia dizer quem era eu. Aí eu peguei e falei: eu sou a Cristiane, eu sou a mãe do Marcos Paulo, mãe da Milena, e esposa do Júlio. E ela olhou de novo para mim e falou: você não está entendendo a pergunta. A pergunta é: quem é a Cristiane? Espera aí que você vai entender então um pouquinho, que você não está entendendo. Tirei a pastora. Quem é a Cristiane? Tirei os filhos. Quem é a Cristiane? Tirei o marido. Quem é a Cristiane? Nossa. Eu não sabia responder. Não sabia quem era eu. Eu queria dizer para vocês, mulheres, porque não aconteceu só comigo, isso que acontece com milhares de mulheres. Não se reconhecem mais, nem sabem quem são, se perderam dentro de si mesmo. Hoje é apenas funcional. Eu cuido da minha casa, eu cuido dos meus filhos, eu cuido do ministério, eu subo no altar, eu prego, eu sou levita, eu sou ministra, eu sou evangelista.
Mas quem é essa evangelista? Quem é essa ministra de louvor? Quem é essa pastora quando desce do altar? E como que foi que você viu que você não reconhecia? Como que você recuperou? Como que você passou a se reconhecer? Então, e aí foi nas consultas. Assim, foi uma após a outra. Aquele trabalhar. Aí são resgates, são coisas emocionais. Isso, Entendo. e aí eu comecei a me descobrir, eu parei, quando fui para casa com essa pergunta que era a Cristiane, eu fiquei pensando, a Cristiane não passou a não existir mais, eu passei a viver só para a igreja, eu passei a viver para o meu ministério, eu passei a viver para pessoas, eu cuidava de muitas pessoas, eu realizava sonhos, ajudava a realizar sonhos de muitas pessoas, mas os meus mesmo foi ficando. E aí eu comecei a trazer à minha memória qual eram os meus sonhos, o que eu tinha vontade de fazer, e eu deixei, eu abandonei. E uma das coisas que eu sempre fui fascinada foi a psicanálise, o estudo da mente. Aquilo sempre me fascinou. Eu comecei a fazer, mas devido ao ministério, eu larguei, né? Não dei continuidade ao estudo. E ali ela começou a trabalhar comigo. Vamos recuperar ela. Vamos trazer de volta ela, os seus sonhos, os seus desejos reprimidos, que você reprimiu durante todo esse tempo. E foi essa busca dia após dia. Eu costumo dizer hoje para meus pacientes que entram lá no consultório e acham que é uma mágica. Não é mágica. Sim. É um trabalhar dia após dia, mas de um resultado, de um autoconhecimento, de se olhar para dentro de você e ver que existe uma pessoa e um indivíduo. Que você não é o que você realiza. Sabe? Sim. Que você é uma pessoa. Sim. Que você tem sentimentos, Sim. que você tem emoções, que você precisa entender que é a hora de dizer não para o outro e dizer sim para você. Eu era uma pessoa que eu não conseguia dizer. Você me pediu, que você me pedisse, eu ia dizer sim para você. Sim. E foi aí que essa reconstrução me fez nascer uma nova mulher. Aí você foi, se identificou com a psicanálise, estudou. Voltei, comecei a voltar a estudar e me formei. E tá aí. E estou aqui. Então, agora você vai dizer para as pessoas, né, se você atende, se você quer deixar algum telefone, algum contato das suas redes sociais, para quem quiser te ouvindo, está precisando, está se identificando com essa história, está perdido, sem saber qual é a sua verdadeira identidade. Não é que a pessoa não seja... nossa, não é um inútil, não é uma questão de vazio, é uma questão de você perceber qual é a sua identidade. Então, se você está se sentindo assim, se identificou, quer saber mais, quer procurar mais, tem ajuda, gente. Deus está aqui, né? Ele faz o trabalho dele, mas ele também deixou pessoas com dons na terra para poder ajudar as outras. Então, Cris, pode falar seu contato? Eu tenho um consultório no Nova Iguaçu, na Posse, na Rua Gama, que é 352. Meu telefone, né, para contato é 98601-8662. O Instagram, é sempre ele que me ajuda, que ainda... Marcos Paulo. Marcos, o Instagram. Terapeuta Cristiane Costa, né? E também eu estou no projeto de um livro, A Mulher por Trás do Altar. Opa, mais um para minha lista. Estou lendo esse ano, estou lendo livros após livros, então mais um para ler. Então é um projeto, né? Estamos aí preparando ele para ajudar essas mulheres. Mulheres, a pastora Cristiane, a pastora do Mevan, de Nova Iguaçu, debaixo do ministério do pastor Samuel. E com muita alegria, sabe? Muito entusiasmo. E é muito bom ter você aqui e ter ouvido esse relato, porque para mim é uma coisa assim, bem interessante, sabe? Eu comecei a olhar para essa parte de adoção com outros olhos, então assim, é bem legal. Sei que a gente precisa explorar mais o assunto. Sim. Legal que eu falo no sentido de ver que tem pessoas que conseguem enxergar a adoção com mais amor, com um olhar mais teno também. Então, não existe, é sobre isso. Não existe essa coisa assim, o biológico e o adotado. Sim.
sabe? É sobre isso. Não existe. É sobre isso. Quando você realmente faz isso com uma consciente, Sim. sabe? E direcionado, né? E direcionado, isso. Lá hoje é uma família, não tem essa, fulano é adotado e tem o biológico. São todos amados, queridos da mesma forma. E qual o recado que você deixa para as mulheres hoje? Como pastora, como mãe, como psicanalista? Eu quero dizer para vocês, mulheres, que cuidem da sua mente, porque a mente adoece. O problema é que a gente acha que o corpo adoece, mas se não tiver uma mente sadia, uma mente curada, ela vai adoecer o seu corpo. Então, assim, traga esse olhar para você, traga esse olhar de se cuidar. A terapia ainda tem um preconceito, né? Um preconceito. Eu vou fazer terapia porque eu estou ficando maluca, porque eu estou... Não é. Muito pelo contrário, é para você não ficar maluca, eu costumo brincar. Não, mas é verdade. Para você não enlouquecer a terapia. Então, assim, busque ajuda, não pensa que está sozinha, porque às vezes é isso que acontece com a gente pensa assim, eu estou sozinha, não tem ninguém para me ouvir sem uma crítica. E é lá no consultório, na terapia, que você consegue ser ouvido e você consegue se ouvir. Entendi. Né? Então, assim, eu quero deixar esse recado para vocês, mulheres, que busquem ajuda, não passem por que vocês estão vivenciando sozinhas. E a gente, terapeutas, psicanalistas, nós estamos aqui para isso, para ajudar nos conflitos, né, internos, que a gente nem, às vezes, entende o que está acontecendo comigo. Sim. E também eu queria deixar também para nós mulheres cristãs. Eu passei muito tempo achando que depressão era demoníaco, né? Era algo espiritual e não é. Depressão é uma doença muito séria e eu costumo falar lá no consultório, e ela leva à morte. Né? Ela é um câncer, como um câncer, e ela é silenciosa. Ela vai aumentando, né? Exatamente. E quando você depara, você já não tem mais forças para lutar contra ela. Ok. Sim. Então, por isso, não pense nessa forma. Não ache que vai curar apenas com a oração, apenas com a palavra de Deus. Não estou dizendo que isso não é uma ferramenta. Sim, a palavra de Deus ela é poderosa, mas se você não tiver uma ajuda... Sim. De um especialista, você não vai conseguir vencer. Sim. Então, procure ajuda, né? Busque alguém que tenha um conhecimento maior. Para poder te ajudar. Para poder te ajudar. Sim. Muito obrigada, Cris, por hoje você estar aqui conosco, né? Vamos fazer a parte 2, até para você falar da parte da psicanálise. Sim, vamos da parte da mente, da depressão da mulher cristã. Isso. Olha aí, ó, gente. Eu também eu sou terapeuta especializada em mulheres. E assim... Ótimo! Isso, e é um tema bem legal, porque eu tenho recebido mulheres lá no consultório. Sim. Que chegam lá destruídas. Sim. Vamos falar sobre isso no próximo. Tá bom? Vamos marcar parte 2. Júlio, muito obrigado, tá? Pelo seu depoimento. Uma coisa bem legal é a parceria de vocês. Sempre parceiros, sempre juntos. E isso é fundamental no casamento. Acredito que os casais que estejam aqui olhando, vendo, né, o episódio, entendam que é muito importante a parceria do casal para que as coisas de Deus também se concluam nas nossas vidas. Obrigada. Para você que ficou aqui conosco até o final, não deixem de curtir o canal NaniCast. Compartilha, gente, porque esse assunto é muito importante para muitas pessoas. Não deixem de compartilhar. E tem mais uma coisa, curtam, compartilhe, sigam o perfil Santa Carga Oliveira, que é um patrocinador direto do NaniCast, uma empresa de totens com celulares, tá? Então, você que está aí, ó, em algum local, academia, que tem um totem, coloca lá seu telefone para carregar e nesse totem passam anúncios de várias coisas, tá? E você vai estar conectado, vai estar com o celular carregado e também vendo um anúncio que possa ser interessante para você no futuro. Obrigado e até mais. Até mais.